A violência na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, aumentou nos primeiros 4 meses deste ano em comparação a 2016. Números de 2 delegacias próximas à região mostram aumento tanto de furtos quanto de roubos. Vamos ver aqui no telão, então, esses dados. Nós temos aqui violência na região da Cracolândia. No ano de 2016, primeiro, 5.117 casos. Na delegacia do Bom Retiro houve um aumento de 130%. E na delegacia da Sé de 23,2%. Em 2017, só neste ano, primeiro trimestre, portanto, 6.710 casos de violência, isso furto e roubo na região, especificamente da Cracolândia, que compreende a delegacia da Sé e também a delegacia do Bom Retiro. Aumento de 23,2% em relação ao ano passado e aumento de 130% na região do Bom Retiro em relação ao ano passado. Ainda sobre este assunto, a Justiça de São Paulo aceitou o pedido da Prefeitura para a internação compulsória, que é aquela feita à força. O pedido foi feito após a operação policial na região no último domingo, que teve a prisão de 53 pessoas. No despacho do juiz, antes de ser internado por até 30 dias, o usuário deve receber, então, uma avaliação imediata do médico psiquiatra. Com base nisso, um laudo deve indicar a internação ou outro encaminhamento médico. A situação também deverá ser acompanhada de perto pela Defensoria Pública. O Ministério Público, que é contrário à medida, informou que irá recorrer. E para conversar aqui com a gente sobre a eficiência da internação compulsória, eu recebo o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, Mauro Aranha Gomes. Mauro, muito obrigado pela sua participação. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. A gente vai conversar aqui então sobre a Cracolândia. A primeira pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é: a internação compulsória é o melhor caminho quando se trata especificamente da Cracolândia? Primeiramente, é necessário dizer que a violência, na grande maioria das vezes, ela não é realizada pelo usuário de crack. Ela é realizada por traficantes, por pessoas que transitam na região e que se aproveitam daquela situação de miserabilidade humana e praticam crimes. O outro aspecto é que o usuário, ele pode não ser dependente. O usuário pode não ter quadros psicóticos e de ameaça à própria vida que exijam uma internação. Então, na menor parte dos casos, quando acontece de o usuário ser psicótico ou ter um comprometimento possível à sua própria vida, ele pode e deve ser internado temporariamente. Mas isso acontece apenas numa pequena parcela desses usuários? Numa pequena parcela dos usuários. E não se trata de ser de nenhuma forma contrário à internação compulsória, desde que ela não seja em massa, desde que ela seja clinicamente indicada, desde que o médico fundamente para que o juiz delibere a possibilidade dessa internação. Então, essa internação compulsória, como o senhor mesmo acabou de dizer, ela deve acontecer quando o usuário já está num nível de surto psicótico. Surto psicóticos, risco iminente de morte, alterações com possibilidade de autolesão, como suicídio, ou até, eventualmente, quando ele está num determinado quadro de surto em que ele pode ser agressivo. E qual, então, é o melhor caminho para essas outras pessoas que não têm essa dependência, como o senhor disse, nesses níveis mais fortes? O que nós advogamos é que a pessoa tenha o tratamento no local em que ela está, junto com a saúde, envolvendo médicos, enfermeiros, agentes de saúde, assistentes sociais, que seja construída uma identificação de cada um deles, um inventário da sua história de vida, a busca de famílias de quem eles estão não mais em convivência. E aí sim, em situações em que seja necessária a internação, o próprio médico ou a equipe de saúde vai ao local, faz a prescrição de internação, solicita ao juiz e aí sim se levaria a pessoa ao local de internação. Mas em relação ainda, falando sobre a Cracolândia, quando você faz esse tipo de acompanhamento com esses usuários,
ele está diretamente inserido no meio onde circula a droga facilmente. Não é uma coisa extremamente difícil, não é preciso tirar ele do meio dessa circulação da droga? Não é difícil se a questão for bem planejada e consensuada, como estava sendo entre a Prefeitura, a CREMESP, Ministério Público, Defensoria Pública. Naquela madrugada do domingo, a Prefeitura rompeu o acordo e fez essa invasão da Cracolândia nos mesmos moldes de 2012. Por quê? Por que não é impossível? Porque no próprio plano que nós estávamos estabelecendo, poderia se criar casas de acolhida e mesmo hotéis fora da Cracolândia. O grande erro até esse momento foi criar hotéis dentro da Cracolândia. Aí, claro, são espaços vulnerabilizados à ação do tráfico. Então, justamente, o correto seria para fazer esse acompanhamento e fora, então, dessa região onde houvesse essa influência muito grande do tráfico de drogas. Sim, mas a avaliação dos pacientes tem que ser no local. Porque se ela não for no local, existe uma grande possibilidade de uma interpretação arbitrária do assistente social ou mesmo da Guarda Civil Metropolitana, de que aquela pessoa, só porque está usando crack, ela precisa ser conduzida coercitivamente para o hospital onde ela poderá ser internada. Essa condução coercitiva, sem que a pessoa esteja com sinais psicóticos ou de grave risco à vida, é uma condução arbitrária que pode gerar graves lesões aos direitos individuais e humanos. Agora, o que muitas pessoas não entendem, e eu queria que o senhor pudesse esclarecer isso para a gente, é que quando acontece ações como essa, muitos se perguntam que existe esse trabalho de convencimento, que é de você propor o tratamento para a pessoa, mas as pessoas elas não acreditam que uma pessoa que é usuária de crack vai querer sair dessa vida por conta própria, por uma vontade própria. Não é. Não é um trabalho realmente de muito pouco resultado? Existe um mito de que uma situação extrema de miserabilidade quanto a da Cracolândia exige soluções extremas do ponto de vista médico, né? O procedimento psiquiátrico, ele é como um procedimento cirúrgico. Você atua, incide sobre aquilo que você quer tratar, não é? E você preserva aquilo que está saudável, né? No tecido e no entorno da vida daquela pessoa. Então, veja bem, o próprio governo do Estado assume e até, de alguma forma, informa que as próprias internações até agora realizadas até este momento, não agora, mas desde 2012, elas são voluntárias, elas não são compulsórias. São os mesmos pacientes, o mesmo tipo de pacientes usuários de crack com indicação de internação. Não é a maioria e quando acontece, no mais das vezes, o paciente concorda com a internação. Não precisa se fazer uma condução coercitiva dos pacientes, como se isso mostrasse para a população efetividade da prefeitura em combater o problema. Combater o problema, sim. Combater o paciente, não. Tá certo. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Eu acho que ajudou bastante o pessoal de casa a compreender esse assunto tão complexo que é a situação do crack no centro de São Paulo. Obrigado.